Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora do nosso espaço para informação, análise e reflexão sobre os movimentos da sociedade no Amazonas, no Brasil e no mundo. O professor e sociólogo Marcelo Seráfico está conectado conosco. Professor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Rafael, Diene e ouvintes. Muito obrigado. Professor, hoje, aqui nesse nosso espaço Pensa Rotina, o senhor traz aqui a informação e uma análise sobre a tensão entre as emergências climáticas e a lógica do desenvolvimento capitalista. E aí, professor, na sua avaliação, a tendência é um esgotamento de recursos naturais e uma saída apresentada sendo a inovação tecnológica. Como é que a gente pode analisar esse cenário, inclusive tendo como um ponto de análise a COP30 aqui na Amazônia, não é, professor? Isso, Rafael. Veja só, a gente tem, os meios de comunicação têm noticiado bastante a COP, né? E com muita frequência esse noticiário dá conta da necessidade de se debater os padrões de desenvolvimento, não é, que se são definidos como necessários para aumentar a produção de riqueza, não é? E ao lado disso, ao lado desse aumento da produção da riqueza, promover certa justiça social, né? Quer dizer, há uma relação íntima entre a acumulação de capital, entendida como desenvolvimento, e justiça social, que é alguma coisa que nunca conseguimos em lugar nenhum do mundo, né? Uma sociedade mais igualitária, né? Mais livre e, portanto, caracterizada por uma democracia ampliada, né? Que não seja apenas uma democracia institucional formal. Nessa semana, saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, em que uma grande pesquisadora da área de eventos extremos, o que o jornal apresenta, essa pesquisadora acaba de publicar um livro sobre injustiça social e a importância do combate da injustiça social como uma forma de combater também as mudanças climáticas. E note, as mudanças climáticas são o objeto de discussão da COP30, que se realizará em novembro aqui em Belém do Pará, lá em Belém do Pará. O que me parece muito importante da gente ter bem claro, né, quando a gente está discutindo o tema ambiental vinculado ao da justiça social? Normalmente, existe nesse debate uma premissa que é quase um dogma, que é a premissa de que nós podemos fazer de quase tudo, desde que se mantenha a acumulação de capital, quer dizer, a vasta produção de riqueza que já ocorre em todo o mundo. Né? Essa é uma premissa. Ocorre que é precisamente essa premissa quem traz para nós os maiores problemas. Porque, veja, a acumulação de capital da forma que ocorre na nossa sociedade significa cada vez mais consumo. Quer dizer, nós somos levados a cada dia mais consumir coisas, de modo a que essas coisas continuem a ser produzidas, né, e em sendo comercializadas, né, e nós as adquirindo, se mantém uma espécie de roda econômica e, na mão daqueles que são os proprietários dos meios de produção, se acumula a maior parte do resultado, né, dessa apropriação da natureza, e na mão daqueles que produzem, seja no chão de fábrica, seja prestando serviços, né, fica a parte que a gente chama de salário. É a forma da renda que fica na mão de vocês que estão na rádio, na minha mão, na mão dos trabalhadores. Né? É precisamente essa lógica que é problemática. Por quê? Porque ela impede que se promova a justiça social. Essa lógica impede que se seja do ponto de vista coletivo, das políticas públicas, não é? Das políticas salariais, das políticas de saneamento, de educação, de saúde, seja que esses temas se tornem prioridade, seja que a visão sobre o desenvolvimento tenha em conta critérios não estritamente, eu diria até
financeiros. Quer dizer, deveria contar para essa avaliação não os dados do PIB, mas sim a melhoria nas condições gerais de vida. Quer dizer, os cidadãos estão adoecendo menos, têm mais saúde, portanto, os cidadãos e cidadãs têm acesso a escolas, a saneamento, a habitação. E para fazer tudo isso, é necessário que o Estado disponha de recursos, tenha a capacidade de planejar, de fazer investimentos, o que significa dizer que é necessário que se amplie não apenas a apropriação de recursos pelo Estado, não é? Mas o controle sobre os Estados do gasto público. Não é? E que isso envolve o quê? Portanto, uma redução da transferência desse resultado do trabalho coletivo para indivíduos ou pessoas que terminam por se tornarem, não é, milionários, bilionários, como estamos vivendo no mundo, um aumento expressivo de pessoas bilionárias, não é, e milionárias, e uma ampliação muito grande também daqueles que vivem em condições precárias, em condições de pobreza, no mundo todo. Então, essa questão, hoje, me parece que adquire uma conotação de ainda maior gravidade, na medida em que um dos governos ou um dos países que são responsáveis, ou que é responsável por boa parte, né, da emissão de gases de efeito estufa e, digamos assim, que também exerce certa liderança sobre outros países, eu falo dos Estados Unidos da América do Norte, assume uma postura, não é, anti-ambiental, digamos assim. Não é? O governo dos Estados Unidos da América do Norte começa a fazer o que se tentou fazer aqui, em alguma medida obteve sucesso, uma espécie de reversão de um conjunto de medidas de política ambiental, de incentivo a determinados setores, não é? Que vai nos levar a um retorno a práticas absolutamente inaceitáveis hoje do ponto de vista da manutenção do meio ambiente. E aí vem a segunda parte do meu comentário. Não é? Muitas vezes essa discussão sobre a mudança, né, nos padrões de produção, particularmente, é confundida com as mudanças do padrão de desenvolvimento. E essa confusão leva as pessoas a acharem que o problema que nós vivemos hoje é um problema de tecnologia. Quer dizer, mudando a tecnologia, usando tecnologia limpa, nós alteramos as condições do desenvolvimento. Isso ou é uma inverdade ou é uma verdade parcial. Porque, note, se eu uso mecanismos de desenvolvimento limpo, né? Portanto, mecanismos através dos quais os males à natureza, os males às condições ambientais naturais nas quais nós vivemos são menores, isso não significa que o resultado dessa mudança implique redução de desigualdades, implique ampliação da justiça social. Logo, as soluções para esse problema não são de natureza tecnológica. As soluções para esse problema são de natureza política e econômica. Não é? E no sentido, eu diria que até voltando para o século XVIII, são soluções que envolvem discussões de natureza de economia política. Quer dizer, mesmo que se tenha soluções tecnológicas criativíssimas e importantes, elas precisam ser inseridas no contexto de discussões sobre mudança nos padrões de desenvolvimento. Mudanças essas que devem nos levem à redução das desigualdades, ao aumento da justiça social, né? E quando, sempre que necessário, ao aumento das redes de proteção àqueles que, por conta dessa própria dinâmica, não é, de acumulação, vêm sendo mantidos às margens, né, dos benefícios trazidos, né, por todo esse processo produtivo. Então, essa situação é extremamente complexa. Eu espero que em Belém, agora em novembro, as discussões sigam no caminho, digamos assim, de uma espécie de sociologização do debate ambiental, que seria muito importante, né? E que a sociedade, né, toda, os seus movimentos, né, os ativistas ambientais, mas de outros campos também, né, não exclusivamente quem está nessa área, reivindiquem não apenas medidas pontuais,
né, medidas vinculadas a uma política ambiental, digamos, estrito sensu, mas que é preciso entender essa discussão ambiental num contexto mais amplo sobre, afinal, quais são os objetivos da vida social, quais são os objetivos da nossa sociedade, como é que nós queremos viver, né? Como é que imaginamos uma sociedade em que todos possam viver bem, né? E possam ter atendidas, portanto, suas necessidades, e não apenas uns poucos, né? E geralmente por conta do fato de que estão em posições, muitas vezes, extremamente privilegiadas de apropriação da riqueza. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais informação, análise e reflexão no nosso Pensa Rotina sobre os movimentos da sociedade, não só aqui no nosso estado, mas no nosso país e no mundo também. A coluna de hoje, essa nova reflexão e informação estará disponível logo mais no nosso canal no YouTube, no nosso site, bandnewsdifusora.com.br e nas nossas redes sociais também. Muito obrigado, professor.